sobre a popularidade, a aprovação do governo Rafael e também simulação de 2026, Rafael contra os nomes que a oposição já listou como possíveis de uma disputa. Atenção, atenção. Olha aí, Ari. Pesquisa Datamax feita entre 18 e 21 de março, ouvindo 1.001 eleitores em 53 cidades do Piauí, margem de erro de 3,09 e com nível de confiança de 95%. Vamos lá, primeiro a aprovação do governador. Olha aí, Ari. 85,32% aprovam a gestão de Rafael Fonteles e 14,68% não aprovam. Agora, o recorte das disputas de 2026, as hipóteses de adversários que foram levantadas pela oposição. Se o adversário fosse Gracinha, como seria, Ari? Rafael Fonteles teria 88,23% dos votos e a deputada Gracinha teria 11,77%. Se o adversário de Rafael fosse o ex-prefeito Joel Rodrigues, Ari? Aí então Rafael teria 92,87% dos votos e Joel 7,13%. No caso do adversário ser a ex-deputada Margarete Coelho, Rafael alcança 95,02% dos votos e a ex-deputada fica com 4,98%. E ainda há a possibilidade de ser o ex-prefeito Mainha, e ex-deputado federal também. O recorde de 97,26% das intenções de voto para o governador. E o ex-deputado Mainha teria 2,74%. Aí então a pesquisa Datamax com os números da aprovação do governador e as simulações de disputa com a oposição. Começo com a sua análise, Ari. Olha, o governador está em um céu de brigadeiro e eu não vejo nuvens turvas se aproximando. Por quê? A melhor colocada não será candidata, que é a deputada Gracinha Monsanta. Eu confirmei, inclusive, com o presidente do Progressistas, o Joel Rodrigues, ontem, ao conversar com ele, e ele disse, não, Ari, nós não contamos mais com a deputada. Ela já disse que prefere a reeleição dela. Então, ela é o melhor nome. O outro, segundo melhor nome, também não vai ser candidato, que é ele próprio. Ele vai ser suplente de Ciro Nogueira. E aí ficam a ex-deputada federal Margarete Coelho, que é um nome qualificadíssimo, mas tem um percentual, bem, com a margem de erro, se aproxima de 1, né? E o Mainha, na margem de erro, pode ter 0, porque ele tem 2% e tem a margem de erro da pesquisa. Então, você tem o governador hoje com nenhum nome competitivo disputando com ele. Pois não, Apoliana? Você não tem um cenário de nomes competitivos e você ainda vê todo esse conflito dentro da oposição. Não à toa o senador Ciro Nogueira já deu declaração à imprensa de que vai tentar azeitar essa relação entre Gracinha e Francisco Emanuel, porque é uma prefeitura importante para a oposição em 2026, não só para os projetos de Ciro Nogueira, mas para a oposição como um todo. E, assim, o Ari listou aí os nomes que tem na pesquisa. E eu, de fato, o que eu vejo mais viável é o nome de Joel Rodrigues. Eu ainda acredito que o movimento de Margarete é muito mais para projetar o nome para uma disputa à Câmara Federal do que, de fato, uma disputa ao governo. Então, Marta? Amadeu, fora esse cenário eu diria, de uma falta de competitividade, nomes ali realmente que vem a bater de frente com o nome do governador Rafael, a gente ainda tem o ponto da ótima aprovação que ele tem. Mais de 85% dos piauienses aprovam o governo Rafael Fonteles. Então, eu acho que tudo isso unido, tudo que os colegas já colocaram desse cenário da oposição estar dividido, de não termos ali hoje
um candidato que realmente seja competitivo e também dá boa aprovação, que supera 85%, eu acho que, como o Ari falou, o governador ele está numa situação, eu diria que muito confortável, e eu não vejo essa situação mudando nem para um futuro próximo e nem para um futuro um pouco mais distante, tratando ali, chegando nas eleições. Professor Teixeira? Amadeu, um cenário extremamente favorável para o governador Rafael Fonteles, que se difere inclusive do cenário que ele enfrentou em 2022, em que era um nome novo, em que prefeitos dos principais colégios eleitorais não o apoiavam, e ele consegue reverter isso, inclusive com prefeitos da oposição, que não votaram nele em 2022 e que já sinalizam que irão votar em Rafael Fonteles em 2026. Então, diante desse cenário e de uma aprovação e de entregas que o governador tem feito, especialmente em áreas que são consideradas essenciais pela população piauiense, como a área da segurança pública, que ele até o final do seu mandato vai cumprir o que prometeu quanto ao aumento no número de agentes pelo Piauí, eu acredito que realmente é um cenário bem complicado para a oposição, a não ser que haja uma hecatombe. Rafael Fonteles é franco favorito, sim, à reeleição. Preste atenção aí nas ofertas.